Fala pessoal, trazendo mais uma aula aqui para vocês. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês alguns conceitos por trás da psicologia do nicho. Então, só relembrando aqui a aula anterior, a gente falou sobre a psicologia da persona, ou seja, das pessoas ali, como que funcionam as necessidades humanas universais, que são de sobrevivência, segurança, aceitação, reconhecimento e tudo mais. Depois vem a questão do que acontece quando essas necessidades básicas elas não são supridas, então a gente sabe que ela desperta determinadas emoções negativas, como a frustração, a ansiedade, tristeza, a vergonha, o medo. Essas emoções negativas elas também despertam ciclos de pensamentos e loopings mentais ali que vai mantendo a pessoa preso naquele círculo ali. Então ela vive aquela experiência, ela desperta aquelas emoções e aquilo ali vai gerando nela determinados preconceitos, determinadas crenças que vai enraizando dentro da mente dela. Então, já tentei de tudo, tenho genética, minha genética não funciona. E depois vai surgindo determinados medos específicos ali a curto prazo, a longo prazo. E esses medos que surgem, esse ciclo de pensamentos, de preconceitos que vai surgindo na mente dela também, desperta determinados desejos, que a gente fala aqui sobre o desejo primitivo, primário e o implantado. Depois vem a questão dos níveis de consciência aqui do nosso público. Então, a gente sabe aqui que existem vários níveis de consciência, a pessoa totalmente inconsciente, a pessoa que é consciente do problema, a pessoa que é consciente da solução, consciente do produto e consciente do mecanismo. E a gente sabe também que para chegar em cada uma das etapas, ela passa por uma progressão emocional. Então ela vai tendo o desconforto ali, a frustração, o desânimo, depois vem a esperança e depois vem a questão dessa abertura mental, que é onde ela tenta novamente. Agora, para trazer a níveis de conceitos da psicologia do nicho, o que vocês vão aprender nessa aula? Por que a psicologia específica é essencial no nicho ali? Quais são os elementos psicológicos que você precisa mapear dentro do seu nicho? Como fazer uma pesquisa estratégica? Exemplos aprofundados em nichos reais? Identificar o nível de sofisticação do seu nicho? Quais são os formatos de comunicação que estão funcionando agora? Então vamos. Por que dominar a psicologia do meu nicho é tão primordial assim? Porque vocês precisam entender que cada nicho é um universo. É um universo de crenças diferentes, de medos diferentes, de desejos específicos profundos diferentes, de emoções diferentes, de pensamentos e de crenças que são completamente distintos um do outros. Embora determinados nichos tenham similaridades, eles também são distintos em alguns pontos. Então, aqui entra o conceito que é muito importante vocês entenderem isso para vocês não focarem no nível de consciência errado. Muitas pessoas perguntam para mim, tá, mas você explicou ali sobre os níveis de consciência, você falou que tem a pessoa totalmente inconsciente, a pessoa consciente e tudo mais. Qual nível de consciência eu devo focar mais? E eu sempre falo, pessoal, vocês precisam focar aonde é mais fácil de coletar o dinheiro. Então, existe um conceito, tipo, uma explicação bem básica ali. Imagina uma árvore. Essa árvore, tipo, ela tem determinados frutos ali. E pode ser que os frutos lá de cima, tipo, estejam mais cheios, só que a forma mais fácil de você conseguir se alimentar dessa árvore ali é você pegando os frutos que já estão ali embaixo. Então você meio que derruba os frutos que já estão mais propensos a cair e depois você foca nos que estão lá em cima. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil você focar em se comunicar com uma pessoa que já está consciente do problema dela, que já está consciente das soluções que já existem no mercado e nas pessoas que já estão mais conscientes dos produtos que já existem, dos mecanismos, do que você focar numa pessoa totalmente inconsciente. A gente sabe que a maioria das pessoas, elas estão no nível inconsciente, então elas não sabem que elas estão passando por aquele problema ali. E embora essa seja a maior massa de pessoas, você precisa entender também que para você atingir esse tipo de pessoa, você vai precisar investir muito mais dinheiro ali, por exemplo, a nível de anúncios, até essa mensagem for para ir para esse grupo específico de pessoas. E esse grupo específico aqui, eles precisam de serem mais trabalhados ali, precisam ter uma comunicação diferente. Então,
para o mercado atual, eu recomendo a vocês que vocês foquem único e exclusivamente em pessoas que já estão mais conscientes das soluções ali, referente aos problemas delas, entendeu? Então, foquem nesse tipo de pessoa, beleza. E aí, como eu estava falando para você, quando você entende que a psicologia específica do nicho, você vai ter que ajustar a linguagem exata para atingir esse público, você vai conhecer as crenças limitantes que ele tem, os medos, você vai conseguir se conectar muito mais profundamente, você vai já saber tudo que ele acredita, tudo que ele está propenso a tomar de decisão, você já vai conseguir acelerar essa tomada de decisão dele. Se a gente for traçar aqui nos principais elementos específicos do nicho ali, a gente precisa entender que quais são as crenças fundamentais que são verdadeiramente aceitas no meu nicho. Então, o que as pessoas já acreditam referente ao problema que elas possuem, o que elas já acreditam referente às soluções que já existem no mercado, o que ela já acredita, quais são as crenças limitantes que ela tem, que ela acredita que é o principal motivo pelo qual ela não está conseguindo resultado, o motivo pelo qual as tentativas anteriores não funcionaram, as crenças sobre as soluções, a crença fundamental que ela tem referente, por exemplo, ao nicho de emagrecimento ali, a pessoa ela já tem determinadas crenças fundamentais, que é, por exemplo, depois que eu tive meu segundo filho, depois que eu fiquei grávida, meu hormônio desregulou, meu corpo nunca mais foi o mesmo, eu nunca mais vou conseguir ter o corpinho de antes, e ela tem determinadas crenças limitantes, que, eu só vou conseguir se eu fizer ali uma cirurgia bariátrica, porque é só assim que vai funcionar, porque é só assim que realmente vai agir na causa raiz ali. Eu acredito que essas dietas aqui elas não funcionam, que são só dietas da moda, isso daí só funcionou para minha amiguinha que é magra de ruim. Então as pessoas elas já têm essas crenças ali. O teu foco é entender quais são as crenças que mais estão movendo a massa de pessoas ali e trabalhar ao favor disso. E para isso eu vou liberar para vocês também uma parte ali só de pesquisa que a gente vai aprofundar nas próximas aulas ali. Aqui o interesse principal que eu tenho é que vocês consigam olhar a visão macro, olhar tudo que está por dentro ali, olhar todos os conceitos, toda a estrutura, e a partir disso a gente vai aprofundando em cada uma delas. Então beleza, a gente sabe ali que existe a psicologia da persona, existe a psicologia específica do meu nicho, então eu preciso descobrir todos esses principais pontos aqui do meu nicho, os medos que o meu público tem a curto prazo, a longo prazo, os principais desejos específicos e as necessidades do meu nicho ali, e qual que é o nível de sofisticação do meu mercado. Então, para você entender também qual nível de sofisticação está o teu mercado, se você vê promessas como emagreça 7 quilos em 7 dias, isso significa que o mercado está extremamente cru, que não é o caso de emagrecimento, por exemplo. O mercado de emagrecimento ele já está no nível mais sofisticado ali, que é justamente o nível 4, o nível 5 ali. Então, se você usar promessas como emagreça 7 quilos em 7 dias aqui, só isso aí na tua headline, nas tuas promessas principais ali, não vai funcionar tão bem. Porque essas pessoas, se você usar isso no nível 4, no nível 5 ali, que é um nível muito mais avançado de nível de consciência de mercado ali, de sofisticação, não vai funcionar. Porque você precisa entender uma coisa. Imagina que lá na Grécia Antiga tinha um cara que ele subiu no palco e falou, pessoal, vai emagrecer, só precisa tomar isso aqui por 7 dias, você vai conseguir perder 2 quilos. Então, qualquer cara que falasse aquilo ali, ele já conseguiria ter bastante resultado, porque as pessoas elas não ouviram promessas, elas nunca ouviram falar sobre aquilo ali, e é a única solução que elas estão vendo na frente delas ali. Então, para, sei lá, décadas atrás isso funcionava. Só que conforme à medida que o tempo foi passando, essas pessoas elas foram ouvindo mais promessas, mais o mesmo, isso aí meio que foi cansando as pessoas. Então chegou um nível que você falar só para a pessoa, emagreça 7 quilos em 7 dias, já não estava mais funcionando. Então as pessoas elas precisavam de benefícios extras ali, precisava que expandisse mais essa promessa para que fosse um extra a mais para que elas acreditassem mais naquilo que tu está falando. Então, para isso, as pessoas acrescentaram alguns benefícios, como elas começaram a ser mais específicas nas promessas que elas faziam. Tanto a velocidade que as pessoas iam ter resultado, a facilidade,
tipo, ser 100% sem colateral, sem precisar passar por cirurgia. Então, um exemplo aqui. Emagreça 7 quilos em 7 dias sem passar fome ou fazer exercícios intensos. Então, isso aqui já é meio que uma promessa expandida. Então, é o nível 2 de sofisticação do seu mercado. Lembrando que o emagrecimento não está nesse nível aqui. Ele está num dos níveis mais avançados ali. Depois a gente passa para a questão do nível 3 do nosso mercado ali, que é onde promessas como, você vai conseguir perder 12 quilos em menos de um mês, sem precisar fazer cirurgia bariátrica, já não estava funcionando mais. E aí as pessoas entenderam que elas precisavam incluir um mecanismo, um método, um porquê que o produto realmente funciona, um motivo pelo qual aquilo ali iria dar certo. E aí foi quando elas inseriram promessas como, emagreça 7 quilos em 7 dias com um truque da água gelada. Pessoal, lembrando, todos esses aqui são apenas exemplos. Nenhuma das promessas aqui são reais. É apenas exemplos que eu estou citando aqui para clarificar melhor para vocês. Então, emagreça 7 quilos ali em 15 dias apenas fazendo esse truque da água gelada, que acelera o seu metabolismo em até 4 vezes. Bom, isso aí já foi meio que um mecanismo que as pessoas inseriram. Então, consiga ter sonhos duras e prolongadas apenas tomando esse tônico de açaí aqui. Então, meio que o tônico de açaí se tornou um mecanismo ali, um método para aquela pessoa conseguir o determinado resultado que ela espera. Depois a gente vem para o nível 4 de sofisticação, que é justamente onde entra o mecanismo expandido. Nesse mecanismo expandido, não bastava só você falar do truque da água gelada. Então, você precisava meio que expandir um pouco mais ele. Então, novo método aqui descoberto por Harvard, que as mulheres já estão testando. Então, por exemplo aqui, você precisa criar uma mensagem que ela é mais robusta, ela gera mais credibilidade, mais confiança. Então, aqui deu um exemplo. Novo estudo de Harvard revela que o método da água gelada ativa o hormônio XYZ, queimando até 432 calorias por noite. Então, quando você insere um ponto a mais ali, meio que você expande o teu mecanismo ali, já é uma parada a mais. Então, surgiu ali, por exemplo, a dieta do jejum intermitente. Aí, beleza, surgiu o jejum intermitente, aí pode surgir o jejum intermitente 2.0. Então, isso aí meio que é um mecanismo expandido daquilo ali. Então, tem o truque da banana ali. Então, aí as pessoas expandiram, criaram ali o truque da banana com água morna, que já existia o mecanismo ali da água morna, as pessoas combaram com o truque da banana. Então, é uma forma de você expandir e de você fortalecer ali o nível de sofisticação que o mercado está. Então, as pessoas elas tendem a usar mais provas, elas usam dados mais precisos, elas destacam a autoridade de alguma coisa ali, e de fato isso faz com que o público se conecte melhor, porque você meio que quebra a sofisticação ali do mercado. O último ponto é justamente ali o nível máximo ali, que é quando as pessoas já não acreditam mais tanto em promessas e elas acreditam muito mais a nível da identidade, da identificação que você vai criando com elas ali. Então, as VSLs, os conceitos ali por trás, eles são muito mais voltados a nível do conteúdo que você vai entregar em si. Então, esse nível mais aprofundado aqui, hoje poucas ofertas estão no nível 5, então não tem por que a gente ficar aprofundando tanto nisso daqui, mas saiba que é quando o mercado chega no estágio máximo, onde ele não acredita mais em nenhum mecanismo, não acredita mais nas promessas que já estão existindo, e aí você precisa gerar uma identificação a mais com o teu público ali. Então, um exemplo aqui, como uma mãe de 45 anos já tinha tentado de tudo, perdeu 7 quilos em 7 dias usando o método da água gelada, e como você pode fazer o mesmo. Então já é uma parada ali mais voltada à identificação da pessoa, né? E como que você identifica isso? Muito fácil. Você vai analisar as promessas do teu concorrente, ver o quão específica e detalhada elas estão, observar como que o teu público está reagindo nos comentários, nas dúvidas que eles estão mandando, nas crenças que estão sendo expressadas ali, e eu vou mostrar para vocês como que vocês encontram todas essas informações, podem ficar tranquilos. E aí, a partir disso, vocês vão saber exatamente quais são
os níveis de sofisticação do nicho de vocês. Então, essa aula aqui é uma aula mais curta, justamente para vocês entenderem que, beleza, tem um conceito aqui da psicologia da persona, tem o conceito da psicologia do nicho. Dentro da psicologia do nicho, você vai extrair todas as crenças, todos os fundamentos, todos os medos, todas as dores dessas pessoas. Com base nessas dores, nesses medos e nesses desejos, você vai saber também e você vai puxar para saber qual nível de promessa o mercado está fazendo, e com base nisso você vai tornar a tua comunicação compatível àquilo ali. Fechou, pessoal?